E na sequência daquilo que o pastor João falou no domingo passado, eu nesta manhã gostaria de partilhar convosco algo que é muito importante e que deve tornar-se natural para nós, pegarmos na cabeça dos nossos gigantes e colocá-la debaixo dos braços. Não apenas em alturas em que somos alertados para isso, não apenas naquelas alturas em que alguém nos diz, através de uma palavra, através de um texto bíblico, através de alguma exortação que nos diz para nós pegarmos na cabeça dos gigantes. Mas dia a dia nós devemos ter essa ousadia e essa prontidão e essa determinação para quando os gigantes se levantam na nossa vida, nós olharmos para eles de frente e dizermos quem está connosco e termos a coragem de dizer que eles são para vir para debaixo do nosso braço, porque Jesus Cristo já os venceu. Amém! E há algumas coisas que são desafiantes para nós no dia a dia, para que consigamos reagir desta forma, para que consigamos viver desta forma. É um desafio que é colocado a todos nós diariamente e de uma forma constante. Se nós olharmos, e deixem-me dar-vos este exemplo, se olharmos para um bebê recém-nascido, quando um bebê nasce, acabadinho mesmo de nascer, e por favor, deixem-me ir até ao fim, está bem? Nós às vezes olhamos e dizemos assim, ai, eu pensei que ele viesse mais redondinho, que viesse um bocadinho mais bonitinho. Certo? Nunca ninguém pensou nisto. Não. Todos dizem, ai, que beleza, que amor. Não, às vezes, uau, é meu filho? É mesmo? Porque eles... E então, quando o trabalho de parto é longo, eles vêm meio, deixem-me dizer, meio deformados. Certo, doutora Cristina? Não é? E nós, quando olhamos para eles naquele momento, ficamos assim um bocadinho, certo? É ou não é? Mas, no entanto, nós sabemos que, com os dias a passar, ele vai começando a encher aquelas peles que parece que são peles de velhinho, porque tem lá para encher e que ainda não encheu. Sabemos que, com os dias, conforme os dias forem passando, aquela cabeça que poderia vir assim meia amachucada, como a do meu filho Rick, quando nasceu, que eu olhei para ele e disse, o que é que se passou com ele? Ele parecia que não tinha testa. Mas, contudo, não, a testa vai aparecer, ele vai... E tem uma boa testa, realmente. Mas é suposto nós pensar, não, isto com o tempo, à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando com a aparência boa, com uma boa aparência. E normal, obrigado, São, por essa tua ajuda. E com o passar dos dias, eles até vão começar a sorrir para nós. Com o passar dos meses, eles vão começar a dar os primeiros passos, vão começar a dizer as primeiras gracinhas, a chamar em primeiro lugar o avô. Certo? Pronto, papai e mamãe, está bem. Mas é normal isso acontecer, certo? É ou não? Mas se por qualquer razão ele não cresce, se por qualquer razão chegou a 1 ano e ele ainda não diz nada, passou-se mais meio ano e ele ainda não diz nada, já vai com 2 anos e não se aguenta em pé, não dá passo nenhum, o que é que acontece connosco? Preocupação, desapontamento e alguma coisa está mal. Certo? Alguma coisa está errada. Ele não cresceu. Há alguma coisa que não está bem. Temos que procurar ajuda porque alguma coisa não está bem. Certo? Ok, eu dei esta ilustração toda para vos dizer que tal como o crescimento natural é importante para cada um de nós, o crescimento espiritual, saúde, Liliana, o crescimento espiritual é da mesma forma importante na nossa caminhada
cristã. Amém. Hoje vou partilhar convosco e falar sobre o primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Esta primeira epístola tem 5 capítulos e eu desafio a cada um de vocês, durante esta semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada um dos dias, leia apenas um capítulo desta primeira epístola de Pedro e vai poder enquadrar muito melhor tudo aquilo que vai ser partilhado aqui nesta manhã. Não são capítulos longos, por favor, leiam-nos ao longo desta semana. E a partir deste primeiro capítulo, há uma notícia muito boa que eu tenho para vos dar. É que nós podemos perceber que, apesar dos gigantes que surgem na nossa vida, apesar das provas que surgem na nossa vida e que às vezes são provas bastante complicadas, nós podemos ter que as enfrentar, mas ainda assim é importante nós sabermos que todas elas são temporárias. Ouçam, todas elas são temporárias. E agora alguns poderão estar a dizer, epá, mas esta prova que eu estou a enfrentar não parece assim tão temporária, porque ela já dura há bastante tempo. Ouve, meu irmão e minha irmã, todas as provas que nós possamos enfrentar, elas são temporárias. Amém. Amém. E antes de irmos à primeira de Pedro, deixem-me ler-vos aqui alguns versículos. Estes versículos estão aí. Alguns versículos. Mas antes dos versículos... Obrigado, Adriana. Ela está mais atenta do que eu aqui aos meus apontamentos. Deixem-me dar-vos a mensagem principal de 1 de Pedro, do capítulo 1 de 1 de Pedro. Nós nascemos de novo com um propósito, mas esse propósito só será cumprido se nós formos verdadeiramente seguidores, ouçam, de Jesus e de Jesus. Não seguidores de homens. Pode haver homens importantes na nossa vida, pode haver pessoas importantes na nossa vida, pode haver pessoas de referência na nossa vida, mas esse propósito na nossa vida só será cumprido se nós verdadeiramente formos seguidores de Jesus Cristo, que é o exemplo para todos nós. Amém. Os irmãos desculpem, mas tenho andado um bocadinho rouco e com tanta gente à minha volta doente e com estas gripes meias malucas, eu costumo dizer que tenho passado nos intervalos da chuva e que continuo a passar nos intervalos da chuva apenas com a rouquidão. Vamos então primeiramente a 2 de Pedro, e quando eu estava a preparar esta palavra, Deus levou-me a estes versículos. Não era a minha intenção ir lá, mas levou-me, obrigado Cláudia, mas levou-me a estes versículos em 2 de Pedro, que é no capítulo 1 e versículo 3 a 9. E prestem atenção ao que está aqui. Eles vão ser projetados também 2 a 2. Deus, pelo seu poder, concedeu-nos, ouçam, tudo. Não foi algumas coisas, foi tudo o que é necessário para vivermos como? Em santidade. Ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Versículo 4. Foi assim que ele nos concedeu os grandes e preciosos dons que havia prometido, a fim de que tomemos parte na natureza divina e fujamos dos maus desejos da corrupção que existe no mundo. Por isso, e agora aqui vejam isto, tão importante, e eu estou a ler da Bíblia para todos. Vejam o que diz, esforcem-se. Às vezes nós ouvimos, e só um parênteses, Deus fez tudo por nós, nós não precisamos de fazer nada. Ouçam, em relação à nossa salvação, Ele fez tudo. Jesus fez o trabalho completo. Não há sacrifício nenhum que nós possamos fazer, nada que precisamos de fazer para alcançar a salvação. Certo?
Mas para mantermos a nossa salvação, para nos mantermos no caminho e no crescimento espiritual que é desejado por Deus para cada um de nós, é necessário fazermos alguma coisa. Alô, igreja? Então, esforcem-se e notem, por juntar à vossa fé o bom procedimento. Ao bom procedimento, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio de si próprio. A esse domínio, a paciência. À paciência, o apego a Deus. Ao apego a Deus, a dedicação fraterna. E à dedicação, o amor. E agora, se tiverem estas virtudes em abundância, elas hão de tornar-vos quê? Amorfos? Inativos? Não. Hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem estas virtudes é um cego. E aqui está a falar um cego, espiritualmente falando, que anda às apalpadelas e se esqueceu de que lhe foram perdoados os seus pecados de outrora. Oh, meus irmãos, que nenhum de nós queira ser um cego, espiritualmente falando. Porque senão vamos andar às apalpadelas, vamos andar a tentar perceber como é que é isto da nossa caminhada cristã, mas que nós possamos ter estas virtudes em abundância na nossa vida, porque elas vão tornar-nos ativos e capazes de progredirmos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então agora vamos para 1 de Pedro 1 e o versículo 13. Vejam o que diz. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, tenham autocontrole, tenham esperança na graça que vos será dada quando Jesus Cristo for revelado. Noutra tradução diz, portanto estejam com a mente preparada ou prontos para agir. Nós podemos verificar que aqui quando Pedro usa a palavra portanto, em algumas traduções contudo, noutras por isso, é uma palavra de transição que nos dá a seguinte ideia. E prestem bem atenção a isto. Visto que nascemos com um propósito, então haverá um resultado que todos esperam que aconteça. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui apenas porque temos que viver. Não, há um propósito para cada um de nós. E porque nascemos com um propósito, então há algo que é esperado da vida de cada um de nós. Amém? Aquilo que se segue a um nascimento espiritual saudável deve ser um crescimento espiritual saudável. Amém? Quando nascemos fisicamente e tendo um nascimento natural saudável, é esperado que haja um crescimento natural saudável também. Porque se no crescimento houver algum problema, mais à frente vai-se notar. Quando há um nascimento espiritual saudável, é esperado que haja um crescimento espiritual saudável também. O que é que eu quero dizer com isso? Com o alimento da palavra de Deus de uma forma correta, para que possamos crescer de uma forma saudável, espiritualmente falando. Alô, igreja? Para que mais à frente não venhamos a ter alguns problemas com a nossa própria vida espiritual. Todos concordam comigo que quando há pessoas que nasceram de novo há 2 ou 3 anos e que ainda assim não se vê qualquer mudança na vida delas, até, deixem-me lá dizer isto de forma que não comecem logo a pensar nisto, não. Mas se não vimos nenhuma mudança na vida delas, é normal que nós possamos dizer que são pessoas básicas, como sempre foram. É normal que digamos que o seu comportamento continua a ser o mesmo que tinham antes de receberem Jesus na vida deles.
E não é normal que isto aconteça, não é suposto que isso aconteça, certo? Para estas pessoas, se aparecer um gigante na vida deles, eles não o enfrentam. Eles fogem a 7 pés e viram as costas ao gigante e nem sequer querem ouvir falar desse gigante. Mas, então para que é que eu vim a Jesus se agora eu tenho aqui um gigante diante de mim? Porque não crescem de uma forma espiritual. E começam a ver as coisas de uma forma distorcida. Alô, igreja? Os seus relacionamentos, é normal que eles continuem a ser egoístas e a pensar apenas neles próprios. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, este versículo não está aí, Adriana, mas o apóstolo Paulo estava tão frustrado com a igreja lá, com os cristãos em Corinto, que veja o que ele disse para eles, por causa do que não estava a acontecer e por causa do desenvolvimento espiritual deles que não estava a acontecer também. Não me posso dirigir a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E depois diz, com leite vos criei, e não com carne, porquanto não podias. E mais grave, e ainda não podeis. Está lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2. O apóstolo Paulo estava frustrado, estava a dizer, eu não me posso dirigir a vocês como a pessoas espirituais, como a pessoas que cresceram espiritualmente falando, mas como a meninos. Eu não vos pude dar carne, não vos pude dar alimento sólido da palavra. Tive que vos dar leite. Mas o pior ainda é que ainda neste momento vocês não conseguem suportar esse tipo de alimento. Então, meus irmãos, é importante que cada um de nós procure crescer a cada dia, espiritualmente falando. Alguns poderão dizer assim, mas é para isso que nós estamos aqui na casa de Deus. Claro que é para isso que também estamos aqui. Mas ouçam, nós não crescemos apenas por ouvir. Nós crescemos quando ouvimos e colocamos em prática. Amém, igreja? Nós crescemos quando ouvimos e colocamos em prática. Voltando a Pedro, ele não queria que nos mantivéssemos num determinado padrão de crescimento, mas sim que crescêssemos em maturidade em Cristo. Em 1 de Pedro 1,13, vemos Pedro a encorajar-nos para crescermos de diferentes formas. Hoje vamos ver apenas uma forma e que alguns poderão levar para outro sentido. Mas, por favor, ouça exatamente aquilo que eu vou transmitir hoje. E é através da palavra de Deus. Não por outras coisas, mas apenas da palavra de Deus. E a primeira forma, os cristãos saudáveis crescem mentalmente. Alô, igreja? Alguns têm problemas de falar nisto e podem pôr em causa até algumas coisas e não me venha falar na mente. A nossa mente, que está aqui, ela comanda muita coisa. E a palavra de Deus diz que se ela não for renovada constantemente com a palavra de Deus, ela poderá conduzir-nos para caminhos que não são os melhores. Alô, igreja? Não vamos ignorar aquilo que está aqui dentro, na nossa mente. Vamos, pura e simplesmente, seguir os conselhos práticos da palavra de Deus em relação a isso. E o que é que nós podemos ver? Neste versículo, quando diz cingindo os lombos do vosso entendimento, e agora está o versículo mesmo com estas palavras, ou preparem as vossas mentes para a ação, a figura cingindo os lombos do vosso entendimento vem dos orientais, porque sabem o que é que eles faziam? Nos longos mantos que eles tinham, quando eles se queriam preparar para a ação, eles punham um cinturão à volta dos longos mantos para estarem preparados e prontos
para poder agir de melhor forma, numa melhor forma, para que os mantos não os impedissem de eles agirem em conformidade com a necessidade que precisavam de agir. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento, é como que preparem a vossa mente para a ação. Preparem-na para que quando vocês tiverem que agir, a vossa mente esteja preparada e saiba a forma correta de agir. Por outras palavras, acordem, e graças a Deus que não está aqui ninguém a dormir, mas acordem, ponham os olhos no alvo e é tempo de se focarem. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo, não há outro. Devemos nos focar em quem? Em Jesus e em tudo aquilo que Ele diz na sua palavra. Por outras palavras, acabem com as distrações. E sabem uma coisa? O nosso inimigo, o diabo, os brasileiros têm uma forma muito capeta, não é? Capeta. Ele não deixou de existir. Alô, igreja? É que por vezes parece que não, isso já é do passado, já é de outra coisa. Não, ele não deixou de existir. E por vezes uma das artimanhas dele é lançar coisinhas para nos distrair. E distraímos-nos de tal maneira que até nos esquecemos do que é mais importante. E estamos tão ocupados com essas distrações que por vezes vamos agir em conformidade com as distrações em que andamos. Alô, igreja? Mas é tempo de nós nos focarmos, é tempo de colocarmos os nossos olhos no alvo, é tempo de não nos distrairmos, é tempo de estarmos alerta para que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus a cada dia. Amém! E a ideia aqui é que quando a nossa mente ela está preparada, as nossas emoções estão autocontroladas. O que é que eu quero dizer com isto? Não andamos ao sabor das ondas. Num dia estamos lá em cima e conseguimos levar tudo à nossa frente. Deus é o maior, tudo é bom, está tudo na maior. No outro dia estamos na fossa, não me falam, não me falem, não me apareçam à frente, eu não quero ver ninguém, eu não... Ouçam, meus irmãos, isto é de alguém que anda assim e que não tem nada a ver com o autocontrole das nossas próprias emoções. Mas umas pessoas são mais emotivas, outras são menos. Claro! Mas nós temos a capacidade de controlar as nossas emoções. Amém! E especialmente quando elas nos levam para caminhos que não são os melhores. Ei, calma aí, porque quem manda aqui sou eu. Ou seja, através da nossa mente renovada, através da nossa mente fortalecida, consegue comandar as nossas emoções para que elas se aguentem e andem no caminho certo. Amém? E já vamos ver mais à frente como é que tantas coisas desagradáveis acontecem, simplesmente porque não temos a nossa mente preparada e aí as nossas emoções ficam completamente descontroladas. Sabemos em quem confiamos e temos a certeza que Ele nunca nos falha. E isto é algo tão extraordinário, meus irmãos. É algo que nós precisamos de lembrar a cada dia. Eu sei em quem confio e eu sei que Ele nunca falha. Ele nunca falha. A família pode falhar, os amigos podem falhar, o pastor pode falhar. Ouçam, meus irmãos, Jesus nunca falha. Amém. Amém. Aprofundando mais, o que na verdade tudo isto significa é que não devemos colocar a nossa esperança de forma louca nas coisas temporárias deste mundo.
tais como, e ouçam-me até ao fim, para não me começarem a atirar com alguma coisa, na saúde, na prosperidade financeira, nos empregos, na paz no lar. Mas isso não é importante? Claro que é importante. Provavelmente na maior parte das mensagens que se trocaram no início do ano ou no final do ano foi votos de muita saúde, muita paz. Foi, não foi? Está mal? Não, não está mal. Mas ouçam, o nosso foco não está aí. Porque tudo isso é temporário. Alô? Alô? Tudo isso pode acabar de um dia para o outro. Tudo isso pode terminar de um dia para o outro. Onde é que nós devemos colocar a nossa esperança? Em quem nós adoramos. Em quem nós adoramos. Porque em quem nós adoramos, se nós colocarmos a nossa esperança, Ele irá dar-nos todas essas coisas que serão acrescentadas e que nós desejamos, muitas vezes, em primeiro lugar. Amém? Pedro diz que temos que acordar. E quando o nosso foco mental está em Cristo, a nossa esperança será consistente e estável, apesar de tudo aquilo que possa estar a acontecer à nossa volta. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os problemas, apesar de todos os gigantes que se estejam a levantar à nossa frente, à nossa volta. E hoje, por vezes são complicados, por vezes são gigantes mesmo muito grandes, por vezes são gigantes com uma cabeça muito grande mesmo. Mas ainda assim, se o nosso foco mental estiver em Cristo, nós vamos ter a capacidade de ser consistentes e de ser estáveis, independentemente daquilo que esteja a acontecer à nossa volta. E não ficamos afetados porque alguém nos disse uma palavra, isso é uma coisinha de nada. É uma coisinha de nada. E quantas vezes é que nós já ficámos afetados apenas por uma palavra que alguém nos disse e que não foi a melhor palavra? Quantas vezes? É uma coisinha de nada que nos fez o dia, certo? E que andamos ali, eu estava tão bem e de repente, alô, é ou não é? Então tenhamos a nossa mente preparada para a ação nestes momentos também, para conseguir dizer, espera aí, não, isto não me vai afetar, eu estou acima disto, porque Jesus está comigo, amém. Não é porque eu sou melhor que os outros, mas é porque eu sei em quem eu confio, em quem eu coloco a minha esperança, amém. Deixem-me só lembrar-vos que quando Pedro estava a falar, isto que está aqui e ali, ele estava a falar para pessoas que tiveram que fugir de Jerusalém, cristãos que estavam a ser literalmente mortos e fugiram para o norte, para a zona que agora chamamos de Turquia. Estas pessoas estavam debaixo de stress, porque a saberem que estavam a ser todos dizimados, a serem todos procurados para ser mortos, com certeza que não estavam, não, aqui não vem. Não, estavam assim. Estavam com preocupação, estavam debaixo de perseguição, tinham medo, estavam desencorajados. Mas vejam o que Pedro dizia para estas pessoas. Quanto mais fortes formos em Cristo, mais estáveis serão as nossas emoções, porque as emoções serão reguladas por um pensamento espiritual maduro. Amém! Queres ter as tuas emoções reguladas por quê? Por um pensamento espiritual maduro, que sabe o que é certo, que sabe o caminho que estamos a prosseguir, que sabe para onde nós vamos, que sabe o Deus que nós temos, que sabe em quem nós podemos confiar, que sabe que tudo aquilo que possa estar a acontecer não é isso que vai determinar a nossa vida, não é isso que vai determinar o nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Amém! O nosso pensamento pode dominar as nossas emoções, meus irmãos. E Deus deu-nos
Deus deu-nos a capacidade de pensar como sendo uma passagem para uma maturidade espiritual. A capacidade que nós temos de pensar não é apenas para... Nem vou dizer. É para nós usarmos e para nós mastigarmos e colocarmos lá a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, para que no momento da ação nós saibamos como devemos agir. Amém? Tinha aqui um outro exemplo, mas vou deixar para outra altura. Pedro diz que temos que colocar grande valor em pensar na nossa maturidade, apesar daquilo que se sente. E já foi falado aqui, hoje mais do que uma vez, creio que a Sara. E cantámos aqui também, não andamos pelo que sentimos. Não é pelo que sentimos. Às vezes, meus irmãos, não sentimos mesmo nada. Nada mesmo. A sério? É a sério. Às vezes não sentimos mesmo nada. Mas quando ele está aqui a referir-se a pensarmos na nossa maturidade, ele está a referir-se a algo que Isaías disse no Velho Testamento. Isaías 1,18, e este versículo não está aí, diz: vinde então e pensemos juntos, diz o Senhor. Então, pensa na tua maturidade. Apesar de não sentires nada, a Bíblia ensina-nos uma coisa tão importante, tão importante, tão importante. E esta eu não pus aqui, mas deveria ter posto. A sabedoria, ouçam, a sabedoria, que é a capacidade de aplicar conhecimento à vida do dia a dia, e o discernimento, que é a capacidade de determinar o que é bom, são as maiores virtudes espirituais no reino de Deus. Sabedoria e discernimento. Mas todos nós desejamos, e eu não tenho nada contra isso, por favor, irmãos, saúde e paz. Mas se calhar se começássemos a desejar a todos à nossa volta sabedoria e discernimento, tudo o resto seria acrescentado. E nestas duas palavras estaria tudo. E o exemplo que temos é de Salomão. E todos nos lembramos quando Salomão, ou seja, quando Salomão tomou o reino do seu pai Davi, o reino de Israel, e Deus, que o queria ajudar, o que é que Deus lhe disse? Pede uma coisinha e mais nada. Foi? Não, pede-me o que quiseres e eu te darei para te ajudar no governo de Israel. Imaginem Deus a dizer-nos: pede o que quiseres, que eu vou dar-te agora mesmo. Já estou a ouvir aí alguns sorrisos. Oh Deus, faz com que o Euromilhões venha parar a minha casa sem eu jogar. Sem jogar. Faz com que... E a nossa mente agora iria para muitas coisas. O que é que Salomão pediu? Vejam o que está aqui em Salomão, em Segunda de Crónicas, em São Salomão. Em Segunda de Crónicas 1:10. Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento para que possa liderar o teu povo. Sabedoria e conhecimento para que possa liderar o teu povo. Deus ficou tão impressionado com este pedido. Por Salomão não ter pedido riquezas, saúde, sucesso, estatuto social, vitória sobre os inimigos, uma vida longa. Não eram coisas naturais, normais dele pedir? Sim, mas ele não pediu isso. Só que Deus tornou Salomão um dos homens mais sábios que jamais viveu. E depois, como bónus, deu-lhe tudo o resto que ele precisava. Então, meus irmãos, que cada um de nós possa pôr os olhos nisto, possa compreender que o nosso crescimento espiritual depende muito das nossas escolhas e daquilo que nós priorizamos na nossa vida. Pedro diz: prepara a tua mente para a ação.
Prepara a tua mente para a ação. Na maior parte das vezes, os cristãos cedem à tentação simplesmente porque deixam de pensar e dão lugar a emoções temporárias. E alguns poderão estar a pensar, mas o que é que quer dizer com isto? Coisas bem práticas da vida. E como sabem, eu não gosto de falar muito de teoria, eu gosto de falar de coisas práticas, coisas que nos ajudam na vivência do dia a dia. E quando está aqui isto, na maior parte das vezes os cristãos cedem à tentação porque deixam de pensar e dão lugar a emoções temporárias. De certeza que já alguns aqui nesta manhã questionaram alguém sobre isto. E prestem atenção. Porquê é que tens um caso com outra pessoa quando tens uma mulher e filhos em casa? E essa pessoa de certeza que não respondeu, sabes, é que eu fui ao café, encontrei esta tal pessoa e foi amor à primeira vista e não consegui resistir. Não. De certeza que essa pessoa não respondeu isso. De certeza que essa pessoa deve ter dito alguma coisa como isto. Sabes, o meu casamento andava com alguns problemas lá em casa. Alguns desentendimentos, algumas coisas que não estavam a correr muito bem. E comecei a desabafar com uma colega no trabalho. Ou com um colega. Ok? Ao contrário. E essa colega ajudou-me muito. E começou-me a ajudar muito. Sabes? E depois comecei a não conseguir distinguir as coisas e olha, deixei-me ir. Deixou de pensar e deu lugar a emoções temporárias. Deixou-se ir pela emoção naquele momento, achando que aquilo era realmente o melhor. Mas não fica por aqui. O que é que se passou contigo? Tinhas um emprego tão bom? Estás bem na vida? Estavas tão bem? E o que é que se passou contigo para teres mandado um chapadão ao teu patrão? Ele andava a irritar-me tanto, e irritava-me tanto, e estava sempre a dizer que aquilo que eu fazia não era correto, até que um dia passei-me e pronto. Impôs-lhe as mãos de outra maneira. Nós podemos rir, mas o que é certo é que há mais casos destes do que aqueles que nós pensamos. E isto são pessoas que deixam de pensar e simplesmente se deixam levar por aquela emoção temporária, por falta de autocontrole. Lembram-se daquelas virtudes que lemos no início? Esta de certeza que não está lá. E deitou tudo a perder. Porquê é que tu puseste a tua família toda na ruína por causa de um capricho? Porquê é que por causa de um capricho tu puseste a tua família numa ruína? Não, não é bem assim. Não fui eu. Todos lá em casa queriam. Eu simplesmente fiz o que todos queriam lá em casa. Deixou-se levar por uma emoção naquele momento. Porque aquilo era tão importante. Aquilo era tão valioso. Era tão precioso. Que tinha que ser adquirido. E depois pôs em causa toda a sustentabilidade da família. Pensemos. Pensemos. Pensemos naquilo que nós devemos fazer e da forma como devemos fazer para não sermos guiados ou liderados ou deixados levar pelas emoções temporárias que nos podem levar à ruína. Eu estou a falar baixinho porque alguns estão a olhar com uma cara para mim muito. Ouçam, Pedro diz o seguinte: a sabedoria espiritual dirigida pelas Escrituras, à medida que amadurece, sobrepõe
ouçam, sobrepõe as nossas emoções instáveis. E é tão importante. Às vezes andamos por tanta coisa. Percorremos tantos caminhos. Vamos consultar tantas pessoas. Quando simplesmente deveríamos ter apenas autocontrole nas nossas emoções temporárias. Naquelas que surgem à flor da pele e que nós temos que as pôr lá embaixo com a ajuda da palavra de Deus. Alô, igreja. Se precisas lidar com as tuas emoções instáveis, então busca a sabedoria espiritual. Aonde? Nas Escrituras. Ao domingo? Não, de uma forma constante, diariamente. O raciocínio humano, por vezes, traz-nos problemas. E por vezes pode conduzir-nos ao erro e até destruir-nos completamente. No livro de Provérbios encontramos duas coisas que o homem mais sábio disse. Provérbios 14, 12 e está no 16, 25 também. Há um caminho que parece certo para o homem. Não sou eu que te estou a dizer. É a palavra. Mas o fim desse caminho é a morte. Há um caminho que parece certo para o homem. Aquilo que aparenta é bom, é certo, deve ser caminhado, deve ser trilhado. Mas o fim dele é a morte. E como é que nós podemos saber? Com a nossa maturidade espiritual. Alô? Nós podemos racionalizar as coisas, elas até podem fazer muito sentido para nós, até podemos ter um fundamento lógico para a tal situação, para o tal caminho a trilhar, mas isso pode levar-nos a um lugar de morte. A sabedoria espiritual é conduzida pelas Escrituras. Deus usa pessoas, é lógico que também usa pessoas, mas qualquer pessoa que Ele use nunca a vai usar em contrariedade àquilo que está nas Escrituras. Nunca, nunca. Seja ele quem for, seja ela quem for, se vier até ti e te trouxer uma palavra reveladora, se alguma coisa for contrária àquilo que está aqui escrito, ouve, embrulha e não guardes, põe-na no lixo logo. Embrulha e põe-na no lixo. Porque é que eu digo embrulha? Para mais ninguém ir vê-la assim claramente. Se puder, que vá logo para a reciclagem. Amém? A sabedoria espiritual é conduzida pelas Escrituras. Temos que preparar a nossa mente para responder às situações em que por vezes nós nos encontramos e responder de uma forma segundo a palavra de Deus. 1 de Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos maus que tinham quando andavam na ignorância. Ouçam, meus irmãos, nós já não estamos na ignorância. Há uma responsabilidade acrescida na nossa vida. Nós não estamos na ignorância. E não nos podemos desculpar como aqueles que estão na ignorância se podem desculpar porque não sabem. Nós sabemos o que é bom e o que é certo e o que não convém aos santos de Deus. Amém? Só mais uma história verídica, para partirmos para a conclusão. Todos se lembram de José, do Egito, quando ele foi para a casa de Potifar, e quando ele estava lá, era fiel ao seu patrão, a Potifar, era um jovem, solteiro, descomprometido, certo? E todos sabemos do episódio em que a mulher de Potifar tenta seduzir José para o levar para a cama. Agora deixem-me só
fazer aqui um parênteses. José poderia ter pensado desta forma: se eu recuso, eu estou feito, porque ela é a mulher do meu patrão e ela pode vingar-se de mim, inventar uma história qualquer e ele vai pôr-me na rua. Então é melhor que eu obedeça. Por outro lado, eu sou descomprometido, não há problema nenhum e vou. Foi assim que ele pensou? Não. Sabem porque é que ele não pensou assim? Ele, em adolescente, ele preparou a sua mente. E ele sabia como agir nesta altura. Mesmo vindo pensamentos à sua mente de que, se eu não agir conforme ela está a pedir, eu posso ter problemas. Sabem porque é que ele não pensou assim? Porque diz lá em Gênesis 39:9, não está aí, como é que eu poderia fazer tal coisa má e pecar contra Deus. Isto foi o que estava aqui na sua mente antes de tomar qualquer ação neste sentido. Então, independentemente das consequências que poderiam vir por causa dele não ter obedecido à mulher do patrão, independentemente disso, ele preocupou-se mais com aquilo que o seu Deus poderia pensar acerca da tomada de posição dele. E, meus irmãos, com isto, o que é que eu quero dizer? Quantas vezes nós somos confrontados com situações, e eu não estou a falar em situações tão graves como esta, mas todos sabemos que não há pecados grandes e pequenos. Há pecados que a consequência pode ser pior e outros a consequência não tão grande, ok? Mas quantas vezes somos confrontados com situações em que, isto é melhor ir assim, é melhor fazer assim, porque senão vai criar muita confusão. E isto também é uma coisinha de nada, não. Estão-me a fazer entender. Alô, igreja? Estou ou não? É que se eu não tiver, eu vou explicar de outra forma. Ouçam. Se nós tivermos a nossa mente preparada e conhecedora daquilo que está aqui escrito, quando essas situações surgirem, eu não vou pôr em causa o meu Deus. Por isso eu não vou ter problemas de dizer, isso não é para mim. Porque eu não quero desiludir o meu Pai do céu. Eu não quero decepcionar o meu Pai do céu. Amém. Jesus, quando esteve no deserto, há 40 dias sem comer e sem beber, o que é que o diabo veio? Se tu és quem diz que és, quem dizes que és, então transforma estas pedras em pão e escusa estar aí com essa fome toda, ao fim de tantos dias. E Jesus ali naquele momento poderia ter, realmente eu posso acabar aqui com o jejum neste momento e mostrar a este, digam-me lá o nome, capeta, que realmente eu tenho poder para transformar as pedras em pão. Mas esse não era o momento para ele transformar as pedras em pão. Era para mostrar que ele vivia por aquilo que era a palavra. E o que é que ele lhe responde? Nem só de pão viverá o homem. Põe-te a andar daqui para fora. Vai atazanar outro. Não, isto já são palavras minhas. Ouçam, nós temos que preparar a nossa mente para a ação. Não é no momento em que as situações surgem que nós vamos, espera aí, deixa-me ver. Não, as situações surgem e no momento nós temos que agir, nós temos que reagir, nós temos que responder, nós temos que tomar uma posição. E se nós não nos prepararmos, se nós não nos alimentarmos
daquilo que é a palavra de Deus, se nós não encharcarmos a nossa mente, se nós não renovarmos a nossa mente constantemente, a renovação da nossa mente não tem a ver com o vir cá ao domingo, dar um refresco ali na nossa mente. Pronto, já está prontinha para a semana toda. Não, não está. Mas é muito importante estarmos aqui ao domingo. E louvo a Deus por cada um dos que estão aqui nesta manhã. Sabemos que hoje também muitos estão fora porque tiveram que ir para fora mesmo, com aniversários longe e situações desse género e avisaram e estão fora. Mas louvo a Deus pela presença de cada um de vós. E é importante estarmos na casa de Deus. É importante celebrarmos a Deus junto. É importante nós juntarmos ao grupo de louvor e não sermos meros assistentes e apreciarmos e estarmos, deixa lá ver como é que elas se portam hoje. Como é que estão? Hoje, a Susana hoje está com uma cara um bocado mais triste. Não. A Sara hoje está feliz. Não, a Sara hoje está com uma cara, não, ela não deve ter dormido bem. Não. Se achas isso é para no fim ir ter com ela, dar-lhe um abraço e dizer, olha, passa-se alguma coisa. Mas durante o tempo de louvor é para adorares, é para louvares juntamente com elas e com eles. Músicos e cantores também. Também temos um cantor, homem. À medida que nós louvamos, à medida que nós celebramos a Deus, Deus habita no meio do louvor do seu povo. E quando Ele habita no meio do louvor do seu povo, não é para apreciar-nos e dizer, olha que belos, olha que sorriso tão bonito que ela tem. Não, é estar a encher-se da glória e do louvor que nós lhe prestamos. E ao mesmo tempo, toma lá isto, toma lá aquilo, toma lá. Tu não me estás a pedir, mas eu quero abençoar-te com isto. Tu não me estás, mas eu quero derramar isto sobre a tua vida. Eu conheço o teu coração, mesmo antes de tu abrires a tua boca, eu sei aquilo que tu precisas. Toma lá. Amém. Este é o Deus que nós temos. Salmista 119:11, e estou mesmo a terminar, dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se és cristão há algum tempo, encorajo-te a ires mais longe. Vai mais longe. Queres aprofundar-te no conhecimento da palavra de Deus? Vai mais longe. E quando eu digo vai mais longe, não é ir daqui para fora para mais longe, não. No próximo mês de fevereiro, às terças-feiras, Pastor Paulo, vou meter aqui esta cunha aqui. Às terças-feiras, das 8h30 às 10h30, as 4 terças-feiras de fevereiro, pensar com a mente de Cristo. Vai ser dado aqui da Academia Zoe. Então, inscreve-te, procura inscrever-te, saber como fazer isso pela net, que há de estar aí brevemente para inscrever. Vem cá, mas há uma terça-feira que eu não posso. Mas se vieres nas outras 3, não perdes 4, só perdes uma. É porque às vezes há aquela coisa, pois, mas eu não posso ir às 4. Vem as que puderes. Alô? E vamos aprender mais da palavra de Deus. Vamos aprender mais a pensar com a mente de Cristo. Amém. É importantíssimo para a nossa caminhada cristã. É importantíssimo para que nós possamos agir em conformidade com o coração do nosso Pai. Se quiseres crescer espiritualmente, tens que deixar que a palavra sature a tua mente de tal maneira que quando os gigantes surgirem, reage da forma bíblica. Como é que tu podes reagir da forma bíblica se não tiveres a Bíblia dentro de ti? Espera aí. Deixa-me lá ir buscar, procurar aqui. Não, até nem vou agora aqui. Agora até dá para ir ao computador, à net. Para este problema, como é que devo resolver? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Prepara a tua mente. Prepara-te para a ação. Porque se a tua reação for bíblica, vai ser uma reação que honra o teu Deus. Quem não quer honrar o nosso Deus? Todos nós queremos honrar o nosso Deus. Nós vivemos numa cultura em que há dezenas e dezenas de assuntos que são o oposto da vontade de Deus. E há situações que por vezes deixam-nos embaraçados, por vezes deixam-nos ali meios
Eu não quero ofender este meu colega, eu não quero ser mal educado com ele, eu não quero ser antipático com ele. Não precisas de ser. Mas o dizeres a verdade não faz de ti inferior. Pelo contrário, se calhar ele vai passar a valorizar-te mais ainda. Alô? Porque tiveste a coragem e a ousadia de dizer aquilo que pensas acerca desses assuntos. Porque não andas por aquilo que o político A, B, C ou D, pela celebridade A, B, C ou D diz, mas andas por aquilo que o teu Deus diz a nosso respeito. Amém. 1 de Pedro 1,15 diz, para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Ouçam, não é para sermos santos aos domingos, quando estamos cheios da palavra de Deus, quando saímos daqui cheios da palavra de Deus. Não, é em toda a nossa maneira de viver. E em Efésios 4, e esta tradução é da Bíblia Viva, diz o seguinte: sejam adultos no Senhor, sim, ao ponto de estarem cheios de Cristo. Então não seremos mais como crianças, mudando as nossas mentes acerca do que queremos, porque alguém nos disse algo diferente, ou nos mentiu e nos fez acreditar que era verdade. Está aqui bem claro. Ouçam, só porque alguém veio e disse, não é assim, é assim. Não. Ficas com dúvidas, procura alguém que te possa ajudar mesmo. Acima de tudo, com a palavra. Mas às vezes a palavra pode ser interpretada de outra maneira. Procura e confirma, de maneira que não sejas iludido pela mentira. Alô, igreja? Em vez disso, seguir a verdade de boa vontade. Às vezes, não, em todo o tempo. Falando verdade, agindo na verdade e vivendo a verdade. E assim, tornando-nos cada vez mais e em todas as maneiras mais parecidos com quem? Com o pastor A, com o pastor B, com o pastor C, com a profetisa A? Não. Com Cristo. Amém. Que é o cabeça do seu corpo, a igreja. No versículo 22 diz, dispam-se do velho homem. E no 24, vistam-se da nova natureza, do eu regenerado, criado à imagem e semelhança de Deus. A Deus em justiça e santidade. Mas o que eu quero não faço, e o que eu quero fazer por vezes não consigo fazer. Sejam, versículo 23, sejam constantemente renovados no espírito da vossa mente. Não sou eu que digo, é a palavra. Sejam constantemente renovados no espírito da vossa mente. Dispam-se do velho homem, mudem os vossos pensamentos e vistam-se do novo. Parem de fazer aquilo que sabem que na verdade desagrada a Deus. Devemos renovar a nossa mente constantemente. Sabem que Jesus não disse aos discípulos para orarem para a tentação ir embora. O que é que ele disse? Para orarem para não caírem em tentação. Não é orem para a tentação ir embora. Não, orem para não caírem em tentação. Amém. E é isso que nós devemos fazer. Antes de concluir, deixem-me dar-vos um exemplo de como crescer espiritualmente pode ajudar-nos a vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos gigantes, as situações mais complicadas que podem surgir na nossa vida. E quando eu vou dar este exemplo, eu poderia dá-lo até com alguém aqui da nossa casa, mas vou dá-lo com um testemunho que ouvi de alguém há uns anos numa conferência nos Estados Unidos. E esta pessoa, eu creio que ainda não falei isto aqui, mas falei, olha, vai outra vez. Uma pessoa a quem lhe foi diagnosticado um cancro, mas um cancro daqueles mesmo já numa fase muito adiantada e daqueles mesmo muito complicados. E essa pessoa dizia lá, e já foi há uns anos, portanto, a altura em que a medicina também não estava como está agora.
E essa pessoa chega lá perante uns bons milhares de pessoas, 7, 8 mil pessoas que estavam naquela conferência, e disse: olhem, em primeiro lugar, e deixem-me dizer exatamente as palavras que ela disse: eu sei que o meu Deus é um Deus curador. Foi assim que ela começou. E depois disse: olhem, há 3 formas pelas quais Ele me pode curar. Uma delas é, instantaneamente, eu sair daqui hoje, chegar a casa e verificar que estou curada e Deus curou-me. E acredito que Deus pode fazer dessa forma. A segunda forma, Deus pode curar-me à medida que eu vou fazer os tratamentos que me estão marcados e que vou começar na próxima semana. Deus pode curar-me e usar os médicos e os tratamentos que eu vou fazer e no final eu estar completamente sarada, ou até mesmo a meio do processo eu estar completamente sarada. E toda a gente disse amém, amém, todos a gritarem. E depois disse: e há uma terceira maneira que Ele me pode curar. E aquilo, Ele pode fazer o meu corpo morrer e ir para junto dEle. E ficar junto dEle para toda a eternidade. E depois a rir disse: é lógico e é claro que esta terceira eu não a quero. E é que está no fim da lista. E Deus sabe o desejo do meu coração. E com isto o que é que eu quero dizer? Esta pessoa não começou por: Deus, porque é que agora isto veio até à minha vida? Eu que tenho servido na tua casa. E quando eu digo isto, não é que o cancro que tem, eu posso falar à vontade, não posso são, mas não é que o cancro que assolou o corpo de ação, que seja como era o desta senhora, desta irmã. Mas a postura de ação perante todos nós é uma lição para todos nós. Porque poderia tomar a postura de: Deus, como é que isto vem até à minha vida? Eu tenho sido fiel, e depois enumerar uma série de coisas. Eu estou a servir na tua casa, eu agora vou parar com tudo, eu não vou fazer mais nada agora, porque eu tenho é que cuidar de mim, e eu tenho é que me... O discutir com Deus ou não era um assunto dela, mas o parar com tudo, até poderíamos admitir: não, ela está num processo agora em que é normal que ela se resguarde mais, e ninguém iria, para já ninguém tinha o direito de julgar, mas pronto, ninguém iria julgar, certo? Mas a postura desta pessoa aqui que eu vos testemunhei, e podemos ver pela postura de ação, ainda hoje ela esteve ali no bar a servir a todos nós que chegámos a tempo para ser servidos. Se calhar alguns de nós, com muito mais saúde, com muito mais possibilidades e disponibilidade, se calhar vimos e sentamos aqui na nossa cadeirinha e ficamos aqui à espera que nos sirvam, que o grupo de louvor cante, que venha a seguir alguém ministrar a oferta e depois venha alguém e que traga a palavra. E ok, vou sair daqui muito abençoado e vou-me embora e já fiz tudo o que tinha a fazer. Meus irmãos, queremos crescer espiritualmente, queremos ser espiritualmente maduros, ter a nossa mente cheia da palavra de Deus, de forma a que esteja pronta para agir diante das dificuldades e diante das adversidades, sem fazer disparates ou dizer disparates. Então encharquemo-nos da palavra de Deus e alimentemo-nos a cada dia e fortalecemo-nos através da sua palavra. Procuremos forma de a palavra encher o nosso coração, seja em escolas, seja no nosso carro, colocando lá agora já nem se usa CDs, mas liga-se o telemóvel ao carro para reproduzir, e enquanto vamos no carro, em vez de ir ouvir algumas barbaridades que são ditas, não há só barbaridades, também há coisas boas que dizem na rádio, mas muitas das vezes há muita barbaridade que é dita, e vale mais irmos ouvir a palavra de Deus, encharcarmos-nos com a palavra de Deus.
É ela que marca a diferença na nossa vida. Amém? Ouçam, Deus ama-nos muito. E Deus ama-vos muito. E eu amo-vos muito também. E a pregação, a palavra, eu não quero dizer pregação, mas a palavra que hoje Deus colocou no meu coração para partilhar é para vocês e é para mim também. Eu coloco-me no primeiro lugar de alguém que precisa a cada dia encharcar-se com esta palavra. Para não reagir a situações, aos gigantes, da forma mais disparatada, mas podermos reagir e agir diante dos gigantes da forma mais correta, sem temor e sabendo que Deus é o nosso defensor. Podemos todos ficar de pé, por favor? Fomos redimidos, 1 de Pedro 19, 19 a 21. Fomos redimidos com o precioso sangue de Cristo. Um cordeiro sem mácula ou defeito. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas foi revelado no fim dos tempos por amor a nós. Por meio dele, temos fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. A cruz, e termino com algumas frases. A cruz não foi um acidente, foi um encontro marcado. A cruz foi o plano de Deus para nos salvar. A gratidão é uma motivação poderosa e que deve existir constantemente ou todos os dias na nossa vida. Ninguém no mundo nos ama mais do que o nosso querido Jesus. Nunca vai haver ninguém que morra por nós como Jesus fez. Ninguém vai sofrer por ti como Jesus sofreu. Jesus deu tudo por ti. E quando tu entenderes isto, vais ver todo o prazer e vais ter todo o prazer em querer crescer espiritualmente a cada dia, a desenvolver-te espiritualmente a cada dia. Vais ter todo o prazer em ter um relacionamento vivo com Ele. Não um relacionamento religioso, mas um relacionamento vivo com o nosso Pai do céu. E estas duas são mesmo as últimas. Não permitas que a tua mente te traiçoe por estar fraca, mas pelo contrário, fortalece-a com a palavra de Deus a cada dia, para que as tuas emoções fiquem sujeitas ao poder da palavra que opera na tua mente. Não permitas que qualquer tipo de ansiedade perturbe a tua mente ao ponto de a impedir de estar preparada para a ação. Não há ansiedade nenhuma que venha à minha vida. Portanto, desce, eu estou livre. Ui. Há momentos em que a ansiedade vem. Há momentos em que a preocupação desmedida vem. A forma como nós lidamos com a ansiedade e com essa preocupação é que vai determinar o resultado que nós vamos ter. Se é bom ou se é mau. Se é certo ou se é errado. Alô? Então não permitas que essa ansiedade te leve por caminhos que não são os melhores. Não permitas que essa ansiedade perturbe a tua mente ao ponto de ela não conseguir determinar ao teu corpo para agir em conformidade com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém?